Congregação amada do Senhor, aqui é Carminha, né? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre como andar no Espírito. Então, a gente... vou fazer uma breve recordação aqui, que no começo, né, a gente pode ver lá em Gênesis, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E criou Deus o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Deus é Espírito. Este Espírito de verdade habita convosco e estará em vós. E até aqui, né, lembrando das últimas palavras que falamos sobre o sobrenatural, sobre a revelação, a gente viu que o sobrenatural de Deus faz parte intrínseco a Deus. E já, né, aprendemos também que a revelação de Deus Pai é para mim. E eu já sei que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. Então agora eu preciso entender como eu caminho com Jesus, como ando no Espírito. E eu quero te pedir para assistir esse vídeo até o fim. E com certeza isso vai te ajudar. Você vai entender que está na posição de salvo, através do sacrifício de Jesus na cruz. Você vai entender que andar em Espírito é um processo de escolher caminhar com Jesus. E isto não é impossível. Jesus tem uma solução para você. E já quero pedir, então, para você compartilhar esse vídeo, assinar o canal, clicar no sininho, porque aí outras pessoas poderão ver. Quem sabe se não tem nesse exato momento alguém precisando de ouvir essa mensagem. Então, como eu já falei antes, eu quero compartilhar com você sobre como andar em Espírito. E aí, né, toda reflexão começa quando a gente pensa na gente mesmo, né? E eu fiquei pensando, como é que eu tenho andado no Espírito? Será que eu ando mesmo? E aí, pensando na minha história, eu percebi que eu não tinha um entendimento assim muito claro do que seria andar no Espírito. Não, mas aí eu tenho que me esforçar demais. Eu achava que isso era muito longe de mim, que esse negócio de andar no Espírito, esse trem era para os anjos, era para os santos, para mim não. Mas aí, né, eu fui continuando a buscar, eu não desisti. Eu entendi que a solução estava na própria Bíblia, através de Jesus Cristo. E isso toca cada um de nós, né? E eu resolvi, então, buscar na Bíblia o que ela diz sobre andar no Espírito. Então, você vai perceber que, assim, Deus mesmo nos criou para ter comunhão conosco. Ele quer ter comunhão com você, com cada um de nós. Eu entendi que, através dessa comunhão, eu posso transformar o modo como eu ando na terra, através de Jesus na minha vida. E como que eu vou fazer isso? Em outras vezes eu também já dei a mesma resposta, né? Vem da palavra, está em compreender que Jesus e o Espírito Santo são, né, a gente chama de trindade, ele é um. E depois que Jesus veio aqui na terra, morreu e ressuscitou, ele deixou o Espírito Santo, que é a parte de Deus em nós. Então, através da presença do Espírito Santo em nós, nós conseguiremos fazer. É este Espírito Santo que habita em nós e que pode habitar. Qualquer um que queira chamar o Espírito Santo para morar no seu coração, o Senhor atende. Ele não está de braço encolhido que não possa livrar, nem de ouvido tampado que não possa ouvir. Então, está escrito também que esse Espírito Santo nos fará lembrar de tudo quanto Jesus disse e vai nos ajudar a fazer qualquer coisa. A gente não está sozinho, isso é fundamental, isso é tremendo, porque para a gente cumprir qualquer coisa, e se na Bíblia está escrito que a gente pode fazer, você pode confiar, porque a gente pode fazer. Então, eu vou começar com o versículo que eu chamei de versículo-chave para hoje. Está lá em Gálatas 5:25, diz assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Uai, mas como assim?
E aí vamos, né, começar andar. O que é andar? Andar é o ato de se locomover, é o ato de realizar deslocamento, é o ato de se mover, de caminhar, de dar passos. E ninguém caminha 1 quilômetro assim com um passo. Não. O passo é de pedaço, de pouco em pouco. Então, esse movimento, esse andar, não está parado. E aí, qualquer que seja a jornada mais longa do mundo, eu quero dar uma volta ao mundo, ela é feita de passos e começará com o primeiro passo. Então, andar é se deslocar, é movimentar, né? Passo por passo. E agora andar no Espírito. E o que é o Espírito? A Bíblia fala em João 4:24 que Deus é Espírito. É a nossa parte imaterial, você não pode pegar. Né? Quando Jesus morreu e ressuscitou e subiu ao céu, ele nos deixou o Espírito Santo que habita em nós. É a parte de Deus em nós. Então, o que a gente precisa saber? Nós precisamos saber que é possível andar em Espírito. E por que a gente precisa saber disso? Porque se você sabe que é possível andar em Espírito, você vai querer andar. Isso vai fazer você caminhar em comunhão com Jesus Cristo. Você vai saber que Jesus é conosco, que Jesus e o Pai são um e que nós somos um com Jesus e o Pai através do Espírito Santo. Então, ele já providenciou todas as ferramentas para você. Então, voltando lá ao Gálatas 5:25, que é nosso versículo-chave, que a gente vai falar dele várias vezes. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, como a gente já falou antes, o sobrenatural é a essência de Deus. Vimos que o Pai nos revela Jesus. Quem é Jesus? É o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, viver em espírito é a obra de Jesus em nós. Quando ele nos salvou por sua morte na cruz, quando a gente aceita Jesus, esse Espírito vem habitar em nós. Então, a gente já vive em espírito, porque o Espírito Santo está em nós. Então, nós já temos a posição de filho de Deus. Nós já somos um ser espiritual, né? Habitamos um corpo, né? E possuímos uma alma. O que é a alma? É a sede das emoções, da vontade e da mente. As emoções é tudo que a gente sente. A mente é tudo que a gente pensa. E a vontade são todas as suas atitudes. Então, eu costumo dizer, se você parar de pensar, parar de fazer alguma coisa, parar de sentir, você ainda existe. É a parte de Deus em nós. Então, o Espírito Santo já habita em você. Então, eu quero lembrar de um conceito, né, que a gente aprende, eu não sei quando, mas no meu caso, há muitos e muitos anos atrás, que é a energia potencial e energia cinética. A energia potencial é mGh. M de massa, G de aceleração da gravidade, H de altura. Isso aí vai calcular qual que é a energia potencial que está ali naquele objeto. Se qualquer coisa está a 2 metros de altura, pesa 10 quilos, e a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo, então existe uma energia potencial que é a multiplicação dessa massa, dessa aceleração da gravidade e dessa altura. Mas e aí? Ele está lá parado, não se movimentou. Então aquela energia está lá, na posição, está esperando para alguma coisa acontecer. E o que é essa coisa que pode acontecer, que transforma essa energia potencial em energia cinética? A gente já viu pelo princípio de Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. Então, essa energia é energia cinética, que é meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. E o que é velocidade? É movimento. Assim, essa energia só vai poder ser observada assim, ela vai realizar trabalho quando está em movimento, quando está em deslocamento. Então, para mim me facilitou entender a questão de viver no Espírito e andar no Espírito através desses 2 exemplos, porque potencialmente você já vive no Espírito, porque o Espírito Santo de Deus veio morar em você, mas você precisa se deslocar.
em espírito, ou seja, precisa caminhar, precisa andar em espírito. E para andar, o que você tem que fazer? Se movimentar. E aí, o Gálatas 5,16, que é um versículo, alguns versículos antes do Gálatas 5,25, que é nosso versículo-chave, está escrito assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é esse tal de concupiscência da carne? É um desejo ardente, um desejo muito forte que você tem. Aí, Paulo está falando, olha, você não deve cumprir esse desejo muito forte. Mas como é possível não cumprir esses desejos? Então, como a gente viu no exemplo das energias, potencial e cinética, você já tem o espírito em você. Agora você precisa de andar em espírito. Para andar em espírito, você terá que não cumprir, não satisfazer esses desejos ardentes da carne. Mas como assim? Então, vou imaginar uma situação hipotética. Você está lá num shopping, de repente você viu uma vitrine linda, com um colar de brilhantes. Se você é mulher, certamente atraiu os seus olhos. E se você é homem, certamente se tiver lá uma exposição de uma Ferrari, você vai falar assim, não, eu quero essa Ferrari para mim. Então você olhou, você viu aquilo, instigou o seu instinto, né? Você lembrou que, nossa, que coisa linda, coisa maravilhosa, eu quero isso. Mas e aí? O que vai acontecer? Você vai quebrar a vitrine e vai roubar esse colar de brilhantes dessa Ferrari? E se for algum jovem, né, que pode estar me ouvindo aqui, quem sabe ele pode desejar um computador de última geração com uma placa gráfica para jogar jogos, assim, incrível. Mas aí você vai ter aquela vontade forte, aquele desejo, mas o que você vai fazer? Você vai roubar? Você vai quebrar aquela vitrine e sair correndo? Provavelmente não, né? Então, é mais ou menos isso com o Espírito Santo. Você vai ter uma vontade, mas você vai saber que aquilo não é certo. O Espírito Santo vai te revelar, vai te mostrar, vai te ensinar o que é certo e o que é errado. Então, vai ser possível. Então, mesmo que você tenha tido aquele desejo, então tem o potencial, né? Eu quero aquilo. Mas você não vai agir nesse sentido, você não vai se movimentar nesse sentido para quebrar a vitrine e sair e roubar. Você não vai converter essa energia potencial, que é o seu desejo ardente de ter aquilo, para caminhar e roubar, para, né, desenvolver a energia cinética, se movimentar correndo, né, para conseguir esses objetos. Então, o Espírito Santo de Deus está instalado em você. Você já tem a condição. Eu posso dizer assim, você tem a força, mas não é a do lado negro. Você tem a força da luz, que é Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. Então, é possível você não ceder a esses desejos ardentes da carne. E assim, vários outros desejos. Eu apenas citei esse de ter alguma coisa, são de várias ordens, né? Mas aí eu quero trazer alguns versículos que vai certamente fortalecer a você tomar a decisão certa. Olha só o que está lá em Romanos 8,5. Diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que há um desejo da carne em você. E o que você vai fazer? Você vai inclinar para atender esses desejos ou você vai inclinar para o Espírito para cumprir a vontade de Deus, que não é roubar, matar e destruir? Então, a própria palavra está falando que aqueles que são do Espírito, e nós somos do Espírito, por quê? Porque nós nascemos de novo, porque nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador. E se você não é, você pode fazer nesse exato momento a opção. Jesus vem morar no meu coração e o Espírito Santo vai habitar em você. E você vai ter o potencial de seguir a Jesus. Por quê? Porque você já tem o Espírito Santo instalado em você. Olha só, um tiquinho à frente, em Romanos 8,13, está escrito: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis.
Então tá trazendo um conceito novo aqui, né? Mortificar a obra da carne. Então, você viu lá o colar de brilhantes, viu a Ferrari, viu o PC, mas você falou, não posso fazer isso. Primeiro porque no shopping é cheio de segurança, né? Você vai correr, eles vão te pegar. Mas porque o quê? Não vai durar, né? Essa ação sua de pegar aquilo que não te pertence não vai durar, né? Então, você mortificou o seu desejo, mas foi possível, né? E no seguinte versos, que é o Romanos 8,14, está escrito, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, é algo extraordinário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida só pode ser eterna em espírito, porque o corpo acaba. Mais cedo ou mais tarde você vai morrer. E, a não ser que você esteja aqui quando Jesus voltar e será arrebatado. Mas fora isso, todo mundo vai morrer. Então, você é um ser espiritual e você é guiado pelo Espírito de Deus. Você é filho de Deus. E aí, como é que você sabe disso? Lá em Romanos 8,16 está assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, é no seu interior, naquele testemunho interior, você vai saber que você tem uma conexão, que o Espírito Santo de Deus mora em você, que você é filho. Então, assim, a própria Bíblia vai fornecendo versículos que são verdade. E aí, porque está escrito que tudo foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. E foi escrito da parte de Deus, homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, o nosso espírito vai discernir que isso é verdade, que isso é bom para nós. Então, eu separei mais alguns versículos aqui nesse sentido de nos fortalecer para a gente tomar a decisão certa, para a gente ver assim, olha, o que olhos não viu, o que ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para nós. Então, por causa desse sonho, dessa vida eterna, que começa aqui na terra mesmo, a gente vai poder mortificar as obras da carne, os seus desejos ardentes, né? E vai conseguir. Por quê? Porque Deus mesmo está te capacitando. Então vamos lá, mais alguns versículos que está lá na carta de Paulo aos Coríntios, no verso 3,16, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Olha só, parece simples, mas é verdade. Olha, se você for um mensageiro do rei, né, se você vivesse nos templos do rei e te mandasse enviar uma mensagem, você não ia uma mensagem muito importante, você não ia se sentir com uma responsabilidade. Não, isso é muito importante, vou fazer o máximo para eu cumprir essa missão. Então esse versículo é mais ou menos isso. Você não sabe que você é o templo de Deus, que o Espírito Santo habita em você? Então você tem uma responsabilidade de seguir o que o Espírito Santo está falando. Mas você não está sozinho, ele não te deixa sozinho, não te deixa sem armas para você conseguir esse alvo, essa missão, esse propósito. Olha só, mais um outro versículo, está lá em 2 Coríntios 3,6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que isso quer dizer? Até Jesus, todo mundo tentou cumprir a lei. A lei era o quê? Era o que estava escrito, né, nas pedras. Jesus veio não para revogar a lei, mas para fazer cumprir, porque nesse tempo todo que os judeus tentaram cumprir a lei, eles não conseguiram. Por quê? Porque é impossível, com a nossa própria força, a gente conseguir cumprir. Mas com o Espírito Santo tudo é possível. Então, o Espírito Santo nos vivifica, nos dá vida, nos dá e continua a dar, vivifica, nos dá vida continuamente. E olha, mais à frente, no próprio 2 Coríntios 3, verso seguinte, 17,
Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Porque tem muita gente que acha que viver com Jesus, é uma escravidão, é terrível. Você vai ser cheio de regras, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Olha só o que está escrito. Deus é Espírito, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor é liberdade. Tudo é lícito fazer, eu só não vou me deixar escravizar pelas coisas, eu tenho escolha, mas só que eu vou escolher fazer o certo. Então, assim, a gente voluntariamente quer seguir Jesus, não é obrigado. Ninguém obriga ninguém a nada. Isso aí tanta gente já tentaram provar, mas ninguém obriga. O Espírito Santo nos constrange, nos atrai para segui-lo. Então, é maravilhoso. Você pensa que vai ser aquela vida chata. Não, vai ser uma vida de aventura, porque o Espírito Santo vai te dar força. Você cada dia vai aprender uma coisa nova. Vai, assim, é instigante a vida com Jesus. E mais um último versículo aqui nessa linha de nos fortalecer para tomar a decisão certa. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,19, que diz assim: não extingais o Espírito. Extinguir é não apagar. Então, Deus não nos fez marionetes. Ele não nos fez uma máquina que ele tem controle remoto. Não, ele nos deu livre-arbítrio e nós podemos escolher. Você tem um desejo forte, está na sua mão. Você vai seguir? Vai cumprir essa concupiscência da carne ou vai seguir o Espírito? Aí eu vou repetir, né? Onde está essa palavra? Está lá em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, Paulo está falando que é possível, olha, você não vai cumprir. Uai, mas ele não fala para você fazer uma coisa que ele não te dá a condição de fazer. Então, a solução vem de Jesus e de sua palavra. Então, você vai conseguir cumprir esse chamamento, né, esse versículo, não cumprireis a concupiscência da carne. Por quê? Aí é o grande segredo, é algo extraordinário, é maravilhoso quando você descobre que Deus pede uma coisa, mas ele também te dá a resposta. Está lá em Efésios 2,10, que diz assim: porque somos feitura tua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, olha, nós somos seres espirituais criados por Deus, redimidos em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus já nos preparou, ele já nos instalou o Espírito Santo, a energia potencial já está em nós. O que nos cabe fazer? Cabe nos movimentar, caminhar, andar passo a passo nesse processo de andar em espírito. Então Deus já nos preparou para andarmos nas obras de Jesus, as boas obras, assim que é possível andarmos em espírito. Então, o Gálatas 5,25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, gente, é possível. E o próprio Espírito nos dá essa condição, porque Deus mesmo nos preparou para que andássemos nas boas obras de Jesus. Não é andar de qualquer jeito na terra. Por isso que a gente pode andar em espírito. E Deus em espírito, a gente vai andar como ele andou. Então, nós vamos caminhando para a conclusão já. Sabemos que Deus já nos criou com o sopro do seu Espírito. E cada um que recebeu Jesus como Senhor e Salvador tem o Espírito Santo de Deus instalado no seu ser. Então, nós já somos preparados para andar nas boas obras de Jesus. Já temos a energia potencial em nós, já temos a posição de filhos de Deus, já fomos resgatados, já fomos redimidos, já somos salvos através do sacrifício de Jesus. Agora, vamos andar no Espírito, ou seja, vamos praticar as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Você tem a condição de não atender aos desejos fortes do seu eu, da sua vontade. Mas é Jesus mesmo que te ajuda a não cumprir esses desejos. Você vai de degrau em degrau, fala assim que é de glória em glória, conseguir andar em espírito. Então,
ele falou, se viverdes em espírito, andar em espírito. Ah, mas é muito difícil, eu não sei. É igual eu pensava antes, né? Mas aí eu fui descobrir que Deus mesmo, né, nos criou em Jesus Cristo, preparados para as boas obras, né? Então ele mesmo preparou para que nós andássemos nessas boas obras. Então a gente tem o problema e a solução. E aí voltamos ao convite que eu sempre faço para vocês. Eu não vou deixar de fazer hoje. Se você ainda não conhece a Jesus como Senhor e Salvador, como Deus pessoal, você pode orar agora e pedir o Espírito Santo para fazer morada em você, porque está escrito lá em Romanos. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que ele ressuscitou Jesus dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Assim que é conhecendo mais e mais a Jesus, confiando nele, confiando que o que está lá escrito é possível, é verdade, e ele já te preparou para andar nas boas obras dele. Isso vem de Deus, é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus. Né? De novo, né? Para você não esquecer, depois que Jesus nos deixou o Espírito Santo, que ele morreu, ressuscitou, é por ele que nós podemos cumprir tudo que está escrito a respeito dele. Porque é Jesus em nós, a esperança da glória. Né? Então, se você acabou de decidir por Jesus agora, ou já fez isso antes, eu queria, né, te convidar a fazer um estudo bíblico. É aquele que eu sempre falo, né, que eu aprendi no curso Perspectivas Brasil, um curso fantástico, pode procurar na internet. E eles têm um estudo extraordinário, chama estudo de descobrimento. Então você pode escrever para mim, congregacãoamadadosenhor@gmail.com, e vamos combinar a hora e o dia. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos ver que Jesus, ele já te preparou para as boas obras e eu posso andar nelas. Eu vivo em espírito e andarei em espírito. Então, essa é a conclusão. É a conclusão dos 2 versículos. É o versículo que está lá em Gálatas 5:25, né, que a gente leu, que diz assim: se vivemos em espírito, andemos em espírito. E como é que a gente pode andar em espírito? A gente pode andar em espírito quando a gente vai exercer a palavra de Deus, viver essa palavra de Deus. Como assim? De novo, repetindo mais 2 versículos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Gálatas 5:25. E Gálatas 5:16 é que falou como é que a gente anda em espírito. Andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Mas como assim? Aí vem o Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, vamos repetir aqui, olha. Jesus já me preparou para as boas obras e eu posso andar nelas. Eu vivo no Espírito e andarei no Espírito. Então, essa é a nossa mensagem dessa semana para você refletir. O Senhor já te preparou para as boas obras em Cristo Jesus. Então, você já vive em Espírito e pode andar em Espírito. Então, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um de vocês. Quero desejar uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Amém.